Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós veremos um exercício sobre o comportamento dinâmico de sistemas de primeira ordem submetido a uma perturbação de grau. O nosso sistema, ele consiste em um tanque de aquecimento cujo volume é constante e as propriedades físicas também, onde ele é alimentado por uma vazão máxima de 1.000 kg por hora, tem volume igual a 2 metros cúbicos, a densidade do líquido é 900 kg por metro cúbico e o CP 1 caloria por grau Celsius. Nós precisamos, a partir desse sistema, responder a 3 perguntas. A primeira é qual é a taxa de calor do estado estacionário se eu tenho uma temperatura de entrada de 100 graus Celsius no estado estacionário e uma temperatura de saída de 130 graus Celsius no estado estacionário. A letra B, ele me questiona se o calor do estado estacionário sofrer um aumento de 30%, quanto tempo levaria para a temperatura de saída alcançar 99,33% do valor do novo estado estacionário? E qual seria essa nova temperatura de saída no estado estacionário? E a letra C, se eu aumentasse a temperatura da alimentação, o T0, de 100 para 120 graus Celsius, quanto tempo o sistema levaria para a temperatura de saída alcançar 135 graus Celsius? O modelo do processo é dado pela equação 1, derivada do balanço de energia do sistema. Bem, então vamos resolver o nosso problema. Aqui a única coisa que eu fiz foi passar aquele termo VROCP dividindo para organizar essa derivada. E agora a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar a função de transferência que vai relacionar a variável t, que é a minha variável controlada, as duas outras variáveis que variam com o tempo, que é o t0 e o q, certo? Essa é uma equação linear. Se ela é linear, o que eu posso fazer é subtrair essa equação por ela mesma, só que no estado estacionário. Eu consigo, então, fazer com que essa equação seja expressa na forma de variável desvio. Isso, então, vai ficar da seguinte maneira. Em variável desvio, vai ser o dt barra dt. Eu vou omitir, então, a função do tempo. Nós já sabemos que isso é uma função do tempo, tá? Então, só para simplificação, T0 barra menos T barra, mais o Q ponto barra, dividido pelo V rho CP. O que eu vou fazer aqui, então, é aplicar Laplace para esse sistema. Isso vai dar S T barra de S menos o T barra no instante zero é igual W V rho T0 barra menos W V rho T barra mais o Q barra V rho CP, certo? Feito isso, primeiro, a minha condição inicial ela passa a ser zero, já que eu estou trabalhando em variável desvio, e eu consigo rearranjando, isolando t de um lado e as outras variáveis do outro, tá? Aqui, desculpem, pelo costume eu acabei omitindo, tá? São termos de S aqui. Eu vou isolar o t de S de um lado, que é essa parcela mais essa parcela, tá? E os demais do outro lado. Eu vou chegar nas seguintes funções. São funções que têm o denominador igual, porque eles vêm desse t de S, tá? E que relacionam o T0 e o Q ponto de S com o T. Se a gente fizer o rearranjo matemático, isso aqui vai ser 1, tá?
O meu K aqui, ele tá dando 1 sobre WCP, e eu tenho ainda a variável tal, que ela é V ρ sobre W. São funções de primeira ordem, então, para eu conseguir encontrar a influência de T0 em T, eu zero a outra variável e eu encontro essa função de transferência, tá? E se eu quero achar a influência de Q em T, eu zero T0 e acho essa influência que é dada por essa função. Eu vou chamar essa função de G1 e essa função de G2, ok? Aqui fica fácil perceber que o T ele pode ser expresso dessa forma. Um G1 que está ponderando T0, tá? Um G2 que pondera o Q ponto barra. Isso tudo vai entrar aqui num ponto de soma. E o somatório dessas duas funções resulta no meu T, ok? Dando continuidade ao nosso problema, na minha letra A, o que ele me pede é qual é o QSS se eu tenho um T0SS igual a 100 graus, certo? E eu tenho um TSS igual a 130 graus Celsius. Ele ainda me deu os valores dos parâmetros, tá? E eu vou utilizar esses valores para calcular, então, esse estado estacionário. Como é que eu calculo isso? O que é o estado estacionário? O estado estacionário é quando aquela derivada ela é igual a zero. Isso significa que, então, eu tenho W, V ρ, T0 no estado estacionário menos T no estado estacionário, mais o Q ponto no estado estacionário sobre V ρ CP. Basta que eu isolar, então, o Q SS em função dessas outras variáveis, eu consigo determinar o valor dele no estado estacionário. Isso está dando WCP T0SS menos TSS, que substituindo os valores, nós encontraremos aí, então, um Q ponto de 3 ponto vezes 10 a sétima caloria por hora, tá? Aqui, o meu W, ele vai ser 10 a sexta grama por hora, e o meu CP, ele é igual a 1, certo? Isso tudo dado no enunciado do nosso exercício. A letra B do nosso exercício, ela me pergunta se QSS sofresse um aumento de 30%, quanto tempo eu levaria para a temperatura de saída alcançar 99,33 do valor do novo estado estacionário e qual seria esse novo estado estacionário? Primeira coisa que nós precisamos perceber é que esse problema, ele faz uma perturbação em uma das variáveis que pode variar com o tempo, que é o Q ou o T0, e que vão influenciar o T. Nesse caso, a perturbação, ela é feita em Q. Então, eu tenho que o T0, ele é igual a zero. Isso significa que T sobre Q, ele vai ser o K tal S mais 1. Essa é uma função de primeira ordem. E nós sabemos que para uma função de primeira ordem, quando o tempo é igual a 5 tal, e a gente pode verificar isso no material que já foi disponibilizado, eu alcanço 99,33% do valor
do estado estacionário. Então, na verdade, o tempo que ele pede, que é esse tempo que ele leva para alcançar 99,33% de um novo valor do estado estacionário, vai ser o 5 tal. O tempo, nesse caso, ele será 5 vezes. O tal, ele é dado por V ρ sobre W. Então, vai ser 2 metros cúbicos, 900 quilogramas por metro cúbico, dividido por 1.000 quilogramas por hora. Nesse caso, o meu valor vai dar aproximadamente 9 horas. Certo? Além disso, ele pede para que eu defina um novo valor do estado estacionário, ou seja, ele quer saber quanto é o T final quando o tempo tende a infinito, tá? Que é o meu novo valor do estado estacionário. Isso, ele pode ser definido da seguinte maneira: limite de S, T de S, que é o teorema do valor final, tá? Quando S tende a zero. Fazendo isso, o que é o meu T de S nesse caso? Se a gente lembrar lá a minha função de transferência Q sobre T era K dividido por tal S mais 1. Isso significa que o T, nesse caso, ele é definido por K tal S mais 1 vezes o desvio que eu tenho, que foi de 30%. Feito isso, nós podemos substituir aqui no meu limite. K tal S mais 1. E aí, nesse caso, o Q será o desvio que eu tenho, que é um degrau, tá? Essa é a função de transferência de um degrau de amplitude M. Certo? Fazendo isso, nós podemos aqui calcular, então, o valor do K. O K é 1 sobre WCP, e isso vai dar 10 a menos 6. Eu tenho ainda tal V ρ sobre W, que está dando 1,8 horas. E eu tenho ainda o meu degrau, que é M sobre S. O meu M, ele é 0,3 vezes 3 vezes 10 à sétima. Afinal de contas, ele cresceu, ele ampliou, a perturbação dele é de 30% do valor do estado estacionário anterior. Então, o Q ponto barra, ele vai ser 9 vezes 10 à sexta sobre S. Voltando lá no meu limite, tá? Isso para quando o tempo lá tender a infinito, eu tenho S vezes 10 a menos 6, dividido por 1 sobre 8S mais 1, vezes 9 vezes 10 à sexta S. Eu simplifico S com S. Eu tenho aqui, então, a simplificação desses termos. O meu resultado é que o meu desvio, para quando T tende a infinito, quando ele for estabilizar de novo, isso é 9 graus Celsius, mas a pergunta não foi essa. A pergunta que eu tenho é qual é o novo estado estacionário. Então, eu preciso, o meu estado estacionário, nesse caso, para quando T tende a infinito, vai ser o estado estacionário anterior, que eu vou chamar de 1, mais esse desvio. E esse valor, ele vai dar 139 graus.
certo? Na letra C, ele me informa o seguinte: se o T0 ele aumentasse de 100 para 120 graus, quanto tempo o sistema levaria para a temperatura de saída alcançar 135 graus? Diferente do anterior, ele não me pede mais o novo valor do estado estacionário. Ele me informa esse valor e quer saber quanto tempo eu levo para chegar lá, tá? Na letra C, então, nós vamos trabalhar com a função de transferência relativa a T0, tá certo? Nesse caso, eu vou zerar a perturbação vinda da taxa de calor e eu tenho que T, ele é igual, T sobre T0 é igual a K1 sobre tal S mais 1. Se eu aplicar a Laplace inversa nesse sistema, sabendo, aqui é a inversa, tá, gente? Sabendo que o T0, ele é M sobre S, tá? Porque também é um degrau, eu vou encontrar um T de T, um desvio, igual a K1 M, 1 menos exponencial de menos T sobre tal, certo? Sabendo disso, eu sei também que o T em desvio sobre o K1M é esse exponencial, 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Esses valores, eles me são dados no exemplo. O T, ele é o desvio, os 5 graus, tá? E aí, de onde é que veio esses 5 graus? Eu tinha uma temperatura de 130 e eu fui para 135. O K1, ele é igual a 1 e o degrau, a amplitude do degrau são 20 graus. Afinal de contas, eu passei de 100 para 120 graus Celsius, certo? E eu tenho aqui 1 menos o exponencial de menos t dividido por 1,8, que é o meu tal. Se a gente isolar o t e fizer essa conta, isso resulta em um t de 0,52 horas aproximadamente, ok? Nós finalizamos aqui esse exercício. Os demais conceitos, eles podem ser consultados no material disponível. Obrigada e bons estudos!